Vamos então agora reunir mais uma vez o nosso time de analistas no último dia do ano, já no clima da virada, Thaís Arbex, Thaís Herédia e Fernando Mulica. O Caio Junqueira também está com a gente. E agora a gente vai fazer um balanço dos principais fatos, assuntos econômicos e políticos do ano e começar também a projetar um pouquinho o que vem por aí em 2021. Começando pela Thaís Arbex, seu destaque por enquanto de 2020, Thaís. Roberta, eu acho que o grande fato político de 2020 foi aquela reunião ministerial de 22 de abril. Depois dela, a gente viu uma crise institucional, a gente viu a saída do governo do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também foi por conta dela que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, também saiu do governo. Caio? Então, Roberta, eu coloco um pouco, acho que se a gente pegar o presidente Jair Bolsonaro de 1º de janeiro de 2021, ou seja, de amanhã, não é o presidente de 1º de janeiro de 2020, não é o presidente de 1º de janeiro de 2019. Acho que ele entrou ali, foi forçado a se moderar, a fazer um processo de moderação, a construir uma base parlamentar que o sustentasse politicamente e, principalmente, o que eu coloco ali como grande episódio que deflagrou essa necessidade dele recuar no bolsonarismo ali e também a sua base radical foi o dia 27 de maio, ao meu ver, que foi quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deflagrou a primeira das operações ali contra bolsonaristas, né, dentro do inquérito das fake news. Depois já veio outra operação dentro do inquérito dos atos antidemocráticos e isso, a meu ver, o Palácio do Planalto se ligou de que se não se contivesse ou se os bolsonaristas mais aguerridos não se contivessem, haveria um risco, sim, de queda, né? Pelo Judiciário, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, mas principalmente pelos processos ali no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o marco que eu coloco é o dia 27 de maio. A partir dali, o presidente fez um movimento que levou ele a ser amanhã, 1º de janeiro, completamente distinto do 1º de janeiro desse ano e do dia da posse. Fernando Mulica, sua análise do final do ano de 2020, até agora sem chapéu, hein? Pois é, a gente termina depois com a tacinha aqui. Vamos lá. Eu acho primeiro esse aspecto, essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro com os partidos do Centrão, isso que funcionou bem em 2020, depois a gente vê como é que fica em 2021. A pulverização do poder demonstrada pelas eleições municipais, não dá para projetar muito a eleição nacional com base das municipais, mas deu para ver que houve uma pulverização do poder, um fortalecimento de alguns partidos, como o PP, por exemplo, os republicanos, e isso é interessante. E eu acho que talvez o mais importante em 2020 tenha sido, na prática, uma divisão de poder. O presidente Jair Bolsonaro, que é muito voluntarioso, que é muito na linha do faça e aconteça, ele acabou tendo o seu poder, na prática, muito limitado por iniciativas do Poder Legislativo, que tomou a frente diante de algumas indecisões do governo, como, por exemplo, do orçamento de guerra, e também, principalmente, pelo Poder Judiciário, que foi aí, ao longo do ano, tentando manter o presidente dentro de uma linha, impôs ao presidente várias derrotas e agora, no final do ano, mais algumas derrotas. Então, assim, houve um esforço para a manutenção de um certo equilíbrio ali na Praça dos Três Poderes. Roberto. Vamos mais para o lado da economia agora, Thaís Herédia. Oi, Roberta. Olha, o auxílio emergencial, mas não apenas pelo programa em si, mas por tudo que ele demonstrou. Primeiro, o tamanho da desigualdade no Brasil. Segundo, a ineficiência e a má qualidade do mercado de trabalho, a quantidade de trabalhadores informais, sem nenhuma rede de proteção social. Terceiro, a ineficiência dos programas e das políticas públicas já existentes hoje no Brasil, além do Bolsa Família, que são muitas ultrapassadas, muitas
contas já ineficientes, beneficiando quem não precisa e deixando de fora da rede de proteção do Estado aqueles que realmente precisam. Nós terminamos o ano sabendo que pelo menos 50 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza. Como é que nós vamos lidar com isso? O auxílio emergencial deu um fôlego e nos salvou de uma queda pior, mas ele demonstrou muito mais do que a quantidade de pessoas que precisavam dessa renda, ele demonstrou as ineficiências da política pública brasileira.